E aí, quando eu entro na universidade, eu retomo aquelas discussões, porque em função disso que eu falei, né, desse caminho que a gente trilha, do caminho que a própria tecnologia trilhou de acesso aí, de possibilidades, acaba que eu retomo essas discussões e aí já vejo uma certa transformação, uma certa presença nas pesquisas que vêm sendo feitas de iniciação científica, que não necessariamente foram feitas por Naomi e Jéssica, que estão aqui, porque elas já estão trabalhando com outros objetos sociais, outros objetos de representação que mais se identificam e que têm a ver também com a infância, mas, enfim, outras alunas, né, que já foram orientadas, já conseguem ver uma mudança de conteúdo, e a gente continua agora fazendo pesquisa, adentrando o interior do estado de Pernambuco e da Paraíba. No doutorado, né, em função do que eu relatei, dessas questões de uso de tecnologia em sala de aula, a gente voltou o olhar, convém destacar que na ocasião do mestrado, a gente deu prioridade para que a gente, e é algo que a gente defende, né, enquanto perspectiva de pesquisa, que as crianças são protagonistas e são produtoras de conhecimento. Então, na ocasião, elas foram participantes da pesquisa. Então, a gente desenvolveu dois estudos, com um grupo de alunos e grupos de professores, né, para que a gente pudesse até mesmo comparar e compreender essas influências entre as representações sociais, né, dos adultos sobre as crianças, enfim. E aí, no doutorado, a gente foca o objeto de estudo, autonomia docente e o uso das tecnologias. Então, a gente avança para essa questão de acompanhar essa inserção dos laptops educacionais e depois também dos tablets, né, e de outros recursos na prática docente, e a gente vai compreender, então, em que medida esses artefatos eram utilizados para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes, visto que a autonomia é um ideal que a gente tem enquanto processo educativo e formador das pessoas, né? Só que para que a gente pudesse compreender se havia o uso para a autonomia, a gente precisava compreender como é que os professores representam a autonomia. Então, qual é a representação social que os professores compartilhavam por autonomia e autonomia docente, para que a gente pudesse saber, né, quando a gente fosse observar a prática, como é que essas representações sociais de autonomia estavam orientando as práticas. E aí eu quero que vocês gravem um pouquinho isso na mente, né? Um objeto que a gente vai aprender e compreender como é que ela é representada, para que a gente possa saber, de fato, como é que está orientando a prática, porque isso é algo que a gente vai adentrar e quando falar da teoria, né, que representação social é considerada como orientadora das práticas sociais, tá? E aí eu acho que eu já posso avançar, né, para a teoria, porque eu já Luciane, um pouquinho de mim. tem uma primeira dúvida aqui, né? Os alunos devem ter também depois, mas assim, eu tenho uma primeira aqui. Representação social, no que eu entendi aí, não sei se eu estou errado, é uma concepção geral das pessoas sobre aquilo, é o que as pessoas concebem geral sobre aquilo. Por exemplo, os professores eles têm aquele objeto representado socialmente, ou seja, eles entendem que aquele objeto significa aquilo, todos eles entendem daquela maneira, e a forma que eles entendem daquela maneira, isso vai influenciar na prática deles, é isso a representação social? É isso, só que é um entendimento, é uma compreensão e é um pensamento compartilhado socialmente, tá? Não é É um pensamento coletivo, né? pensamento individual, tá? Não é o que você, Diógenes, pensa, mas é o que você, enquanto professor de matemática, que faz parte de um grupo, compartilha com seus pares sobre determinado objeto, e que essa troca, a partir da comunicação, que a gente vai dizer um pouquinho ali quando a gente for tratar sobre isso, né, como é que a representação social funciona, na verdade, é que vai orientar as práticas que são comuns. Então, elas são, sim, são fenômenos que orientam. E é o pensamento. Deixa eu ver se eu entendo. De certa forma, eu posso dizer que é uma concepção cultural de um grupo? Pode também estar relacionada a questões culturais.
As questões culturais vão influenciar no que se compartilha sobre aquele objeto dado. Objeto, nesse caso, de representação social, né? Que vai ter os objetos de pesquisa, vão ter os objetos sociais, e aí tem até um questionamento que a gente coloca ali. Será que todo objeto é um objeto de representação social? Né? Então, acho que eu já posso avançar, né? Colocar os slides. Então, assim... viu? Dando um exemplo, Viviane, se a gente for trazer para matemática ou para avaliação, né, em qualquer componente curricular, a forma que eu avalio, que aqueles professores avaliam, é uma concepção coletiva, uma concepção cultural, e isso eu posso dizer que o objeto avaliação, ele está representado socialmente para toda aquela equipe, né? Então, a minha prática e de todo aquele pessoal que tem a mesma prática que a minha, é porque eles concebem aquele objeto de avaliação da mesma maneira, não é isso? Isso. Não é tão simples assim, mas é nesse caminho. É nesse caminho, então, né? Por exemplo, como você representa, de fato, né, compartilha sobre a avaliação, vai orientar as práticas daquela instituição ou até mesmo daquilo que está posto nos próprios documentos, porque essas representações, elas estão também, né, prescrevendo instâncias institucionais e os documentos, que é isso que a gente vai ver também ali, onde é que elas estão presentes, né, porque os documentos, eles são obras, digamos assim, das pessoas, né? São reflexos daquilo que elas pensam e que querem, que são orientadores. Então, sim, inclusive na área da educação matemática, aí você conhece Elisângela, né? Bastos, que é interessante você chamar ela também, né? Podia ser uma pessoa legal aí para vocês conhecerem, porque ela faz justamente a pesquisa dela, a tese, né? Para entender as representações sociais que os professores de matemática compartilham sobre ensinar matemática, né, sobre preparar uma aula de matemática, tendo o objeto matemática enquanto o foco da tese dela, né, para ir ver quais são as práticas que acontecem em torno desses conteúdos específicos que envolvem o ensino da matemática como um todo. Maravilha. E aí ela até adentra um pouquinho, que a gente não vai tratar aqui, porque é algo que é muito polêmico ainda, que existem também representações profissionais, tá? Porque, assim, se são algo mais específico relacionado à profissão, a gente pode também ter uma linha direta, né, da representação social, que é aquilo que se compartilha mais, para os próprios especialistas que estão em torno de uma profissão específica, né? E aí a gente teria representações profissionais. Ok. Mas isso não vou tratar disso aqui não, tá? Até porque eu fui até participar de uma qualificação dela e eu tirei... Foi bom você deixar a pulguinha atrás de nossas orelhas. A gente já vai ficar pensando nisso também. Vamos buscar, isso mesmo. Então, aqui, gente, o que a gente vai debater hoje, né, é a teoria das representações sociais. Está aparecendo para vocês? Tá, sim. E suas abordagens. Essa questão do que a gente coloca no título de abordagens não é a abordagem nos campos de aplicação dela, digamos assim, são os desdobramentos dela, tá? Que ela é uma teoria mãe que se configura a partir de desdobramentos que têm objetos específicos e que podem ser considerados complementares entre si. Então, já foi feita a minha apresentação, né? Eu sou do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos do Centro de Educação da UFPE, e hoje a gente tem um grupo de estudos e pesquisas interdisciplinar em formação humana, representações e identidades, né? Eu sou vice-líder desse grupo, onde a gente tem aí realizado pesquisas, e mais necessariamente no âmbito das representações sociais, comigo, né? E a gente envolve aí vários pesquisadores que focam a formação humana, e as representações aí passam pelas discussões que eu venho desenvolvendo. Em paralelo, a gente está aí criando e já de uma forma bem avançada, estabelecendo no Centro de Educação, uma novidade aí até para você conhecer, Diógenes, que é o LIPLAY, o Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Infâncias e Projetos Lúdico-Pedagógicos Inclusivos.
Maravilha. Educacionais inclusivos, desculpa, né, que é o LIPLAY. Então, a gente está aí com projetos de extensão, Renata faz parte, né, desses projetos, e a gente vai avançar aí em torno das pesquisas sobre infância e também da proposição aí de metodologias, né, que envolve diferentes objetos de ensino. Enfim, e também faço parte do Centro Moscovici, que é uma rede que foi fundada pelo próprio Moscovici, ainda em vida, quando ele recebeu o valor de um dos prêmios, que ele foi muito homenageado, ele resolveu, então, instituir alguns centros em alguns espaços, e um deles ele instituiu no Brasil, que tem sede na UNB, né, mas ela está passando agora para vir para a Federal, porque as pesquisadoras que estão tocando aí somos nós, né, então, mais perto da gente, então tem a professora Fátima Santos, a Renata, a professora Fátima Cruz, e a minha pessoa, né, ele está na psicologia, mas tem aí esse diálogo com a educação, e a gente quer aí continuar mantendo essa rede entre os pesquisadores que adentram, né, essa teoria formulada por Sérgio Moscovici. Mas está meio parado agora em função da pandemia, todo mundo sabe, né, o que a gente está vivendo, então a gente meio que está sem discutir um pouco as atividades do centro. Antes de começar, então, né, a gente está falando de uma teoria, e aí eu acho que vocês que vêm discutindo isso na disciplina, né, que é a didática da educação matemática, é isso, né, Diógenes? E que aí vem matemática. Didática da matemática. Eu é que botei a educação matemática aqui como uma área. Mas no final vai por aí mesmo. Porque vocês estão vendo mais coisas voltadas, né, a essa questão da educação matemática. Mas, assim, as teorias, elas são uma lente, como você falou, né, para olhar determinados fenômenos que perpassam a sociedade. Nesse caso, a gente está tratando especificamente de fenômenos sociais e que influenciam a realidade e a vida das pessoas, né? Então, falando um pouquinho do criador, que é Sérgio Moscovici, ele é romeno, naturalizado francês, né? Criador dessa teoria, que se chama Teoria das Representações Sociais, a partir dos resultados obtidos na sua pesquisa sobre a psicanálise, que foi construída e defendida, publicada em 1961, e no Brasil, em 1978. Como objetivo, ele tinha, então, descrever e compreender como a psicanálise se inseriu na sociedade francesa. Então, na época, né, em que surge a discussão em torno da psicanálise, e aí se torna muito evidente em uma forma de fazer terapia e de pensar aí as questões voltadas a essa questão da psique humana, né, muitas questões que se voltavam à especificidade desse objeto, que eram tratados por especialistas, vamos dizer assim, eles acabam recaindo num discurso da própria sociedade, que passa também a utilizar os termos que são específicos e que a gente usa até hoje, como, por exemplo, traumas, né, enfim, a gente acaba dizendo ainda, né, e que acaba caindo pela população e as pessoas falando sobre determinados termos que são mais científicos. Então, justamente, é o que ele busca compreender, como é que esses aspectos mais científicos acabam se envolvendo, né, e se imbricando na vida cotidiana das pessoas, fazendo parte dos discursos de um senso comum, né, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente essa relação do que é que ele olha e como é que ele trata essa questão do senso comum. Então, a partir da sua obra, ele acaba sendo considerado como alguém que redefiniu esse campo da psicologia, né, e da própria psicologia social, porque vai envolver esses aspectos que não estão mais ligados apenas ao indivíduo e a sua relação com um objeto, mas vai também buscar compreender esse indivíduo e a sua relação com os aspectos sociais, olhando por uma outra forma, por uma questão mais cultural, de influência e de trocas nessas dinâmicas sociais que podem ser mais flexíveis. Ele foi diretor do Laboratório Europeu
de psicologia tem uma influência muito grande em muitos aspectos e muitas questões voltadas à psicologia em Paris e na França como um todo, e faleceu, a gente pode dizer até que recentemente, né, em 2014. Foi uma grande perda, é claro, mas já numa idade bem avançada. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conversar, de participar de alguns momentos de como é que a gente pode dizer, premiações que ele recebeu e de reconhecimentos em universidades. Claro que eu não domino bem o francês, então nunca consegui ter uma troca com ele sobre a própria teoria, até porque nos últimos momentos, assim, ele mais ficava meio calado nas participações que ele fazia, mas é uma pessoa excepcional. Então, o que ele se propõe, né? Trazendo a essa questão da tese dele que foi traduzida, né, e aí a gente está abordando aqui de 1978, mas que foi defendida em 1961. Ele estuda a especificidade dos fenômenos nas sociedades contemporâneas, né, pensando aí em discutir esse fluxo intenso das trocas comunicativas, pluralidade e mobilidade, de tudo que acontece, né, ele não admite que a gente possa pensar a sociedade de uma forma única. Então, quando ele traz essa consideração dele, pode-se dizer que ele adentra uma epistemologia do senso comum, né, que busca estudar necessariamente como que uma teoria científica penetra na sociedade, né, então ele vai tentar entender como o saber científico se transforma em comum e vice-versa, porque a grande questão é que ele não só vê a questão da influência do saber científico sobre o senso comum, mas também do senso comum, né, na própria construção da ciência. E aí ele faz uma análise do que seria o pensamento natural e como acontece a vulgarização da ciência e de seus achados, né? Então, como é que essa ciência, ela chega até as pessoas, e como é que as pessoas compartilham aquilo que a ciência, né, acaba mostrando aí em torno de suas descobertas e, enfim, do que se diz para entender a sua vida e os fenômenos que envolvem o ser humano.